Tava até caiu a conexão, professora. Então a resposta é, daí caiu. Isso deixa o professor tão frustrado. Por isso que eu prefiro a aula presencial. A aula presencial não cai. Ai, eu também. Será que a gente volta esse ano? Tomar. Professora, cancelar a Volta, tá fé. Professora, Acho que é melhor não. Será que a gente volta em setembro? Não tá aguentando mais. Em setembro eu acredito Então. não, mas em outubro sim. então, professora, o povo tá começando a soltar boiada, o povo tá começando a deixar muita coisa. Aí vai o quê? O povo vai interagir, vai passar gemes um pro outro. Aí eu quero ver se isso não vai piorar. Eu não sei, mas ontem eu estava vendo uma reportagem que entre as crianças, a transmissão ela é bem pequena, é cerca de 5%. Um adolescente já é cerca de 18%, né? Mas se a gente conseguisse manter, mesmo na escola, o distanciamento, quem sabe, né? Mas a gente não pode voltar sem o governo liberar. O governo tem que liberar, não é só a escola querer Sabe por que eu acho voltar, que não a é gente só vai os voltar? alunos. Eles estão falando que o coronavírus pega pelo pé, como que a gente vai pra escola? Ai, mas as pessoas falam muita fake É news. muito fake, é muito fake. Mas sabe por que eu tô Não, achando não que a gente vai existe isso voltar? não. Eu já falei para vocês, a transmissão é igual a transmissão da gripe, só que ele passa mais do que a gripe. Ele é mais Pega rápido que no a ar, gripe. na saliva, não sei É o igual a quê. transmissão da gripe. Só que com a gripe a gente não liga, se um colega está gripado, você não liga de encostar nele e tal. O coronavírus você já tem que se importar, você não pode encostar, não pode ficar junto, não pode Ô, professora, falar perto. já no quinto ano, eu ficava com dor de garganta, as pessoas achavam que eu tava com lepra. Elas não encostavam em mim. Acontece. Criança não entende muitas coisas. E quando aparece uma fake news, elas acham que é verdade. Parece os idosos, Mas parece minha avó. voltando para o nosso exercício. Eu acho que a gente não volta porque essa semana teve uma notícia de 3 crianças internadas e 8 com suspeito. A gente está esperando ver o que vai acontecer no mundo, né? Até lá, vamos estudando da forma que a gente está fazendo agora, para não perder. De novo, mora, já vai voltar em agosto. Vamos voltar em breve, se Deus quiser. Vamos lá, nós temos um avião, ó, o avião ele tem assim, parte vertical, tá vendo os bancos ali, ó, onde tem os números? Começa lá no 1 e vai até o 41. Eles estão colocados verticalmente, ó, vertical. 1, 2, 3, vai até o 41. E nós temos as letras, ó, A, B, C, D, E, F, as letras estão indicando os acentos na forma horizontal. Quer ver? Olha só. Aí vem o primeiro exercício que ele fala assim: onde deverão sentar os passageiros da 18F e 20B? Então, primeira coisa, a gente olha a letra, ó, F, A, B, C, D, E, F. Ó, F. E agora a gente vai procurar o número, 18. Ó, 18. 18 na vertical e F na horizontal. Encontramos exatamente já deu respondido. o acento. O 20, 20B. Procura aqui a linha B, ó. Linha B tá aqui, B na horizontal. E agora você vai procurar o 20 na vertical. Segue aqui na horizontal, é uma reta, pode observar. Se você pegar a régua e traçar uma linha, vai formar uma reta aqui. E se eu traçar uma linha aqui
No número 20, eu vou ter outra reta e as duas vão se cruzar aqui, no B20, ó. B20. Conseguiram encontrar aí? Então, aqui está o 18F e aqui está o 20B. Conseguiram encontrar? Perceberam que as letras estão na forma horizontal e os números estão na forma vertical. Ó, a 18F pertence à classe econômica, ó, 18F, pontinho branco, econômica. E 20B, 20B tá aqui, ela é da cor azul é classe executiva. Então, a 18F pertence à classe econômica e a 20B pertence à classe executiva, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio desenho, tá bom? Quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Olha aqui. Janelas da aeronave. Nós temos aqui, ó, quem sentar na horizontal vai sentar do lado da janela na letra A. E na parte do outro lado, quem vai sentar do lado da janela, a janela é esse vermelhinho aqui, tá vendo? Ó, vermelhinho. Quem tá na linha do F. Então, as letras que indicam quem vai sentar na janela é a letra A e a letra F. Desconsiderando a tripulação, o que é tripulação? Desconsiderando a tripulação, quem que eu tenho que desconsiderar? As pessoas presentes? Desconsiderando a tripulação, vou falar para vocês quem é tripulação. Tripulação é o piloto do avião, o copiloto do avião, os comandantes de bordo, as aeromoças, todas elas você considera como tripulação, tá? Então, quando vocês ouvirem alguma notícia na televisão, fala assim, só estava a tripulação do avião. Quem é que estava no avião? Piloto, copiloto, os comandantes de bordo, as aeromoças, aquelas atendentes, tá? Esses nós chamamos de tripulação. Então, desconsiderando a tripulação, quer dizer, são pessoas que estão no avião, mas elas estão ali para trabalhar, não para usar os assentos vendidos dos passageiros, tá? Mesmo porque eles ficam até em locais separados. Desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Aí tem que contar, né? Você tem 41 fileiras, mas se a gente contar das 7 até a 41, cada fileira nós temos 6, e aí nós vamos encontrar um número e depois contar essas aqui. Eu já tenho a resposta aqui. Nós temos no total 213 passageiros, 24, 20, faz essa atividade aí, ó, 24 na primeira classe, 55 na executiva, que é as azuis, e nós temos 134 aqui na parte econômica, tá? Já estou dando a resposta aí para vocês. Poxa, professora, eu vou lá para cima. Opa, voltei. Faz aí. Pronto?
Não, espera um pouco. Eu pus para gravar? Pus. Sim. Vou botar lá pra... Então, a aeronave cabe 213 passageiros, fora a tripulação, 24 na primeira classe, 55 na classe exclusiva, executiva e 134 na classe econômica. Com isso, vocês tiveram uma ideia do que é um plano cartesiano? Esse exercício, o que fez você, o que vocês observaram? O que te remeteu a esse exercício? O que te traz nele? Alguém tem uma ideia? Isso parece coordenada. Hã? Parece coordenada. Professora, o negócio aí tá... A letra tá pequenininha, daí eu vou escrever duas palavras, já ocupa o espaço todo. Verdade. Eu concordo com você, não é feito para letra grande. Olha só, o plano cartesiano, se vocês observaram no exercício do avião, ele nos deu uma linha na horizontal, que foi das letras, e uma linha na vertical, que foi dos números. Tá? Isso, nós começamos a entender ali, foi um pequeno exemplo de um plano cartesiano. Agora vamos observar aqui coordenadas geográficas. Está aí na apostila, logo embaixo, na mesma página, página 55. Nós temos coordenadas geográficas. Nós temos aí um mapa. Isso que vocês estudam lá em geografia. Vocês já estudaram latitude e longitude? Já estudaram, né? Então, vocês sabem, a latitude, ela é referente a qual linha? Quando você procura a latitude. Ô, professor, esse negócio de estudar faz horas, tô meio confundido agora. Todo mundo esqueceu, né? Então, vamos lá. Nós temos, então, a latitude e a longitude. A latitude é em relação à linha do Equador. A linha do Equador, ela é o quê? Se você pegar a visão frontal do planeta Terra, ela está na horizontal, não é? Tirando que ela é uma esfera, mas se você fizer uma vista frontal, você vai ver a linha do Equador passando de forma horizontal. Aí nós encontramos as latitudes. As longitudes é em referente ao meridiano de Greenwich, que ele é uma linha imaginária, tudo linha imaginária, na vertical. Não estou falando nada que vocês já não tenham estudado, tá? Latitude e longitude. Latitude em relação à linha do Equador. Longitude em relação à linha do meridiano de Greenwich. São linhas imaginárias. A linha do Equador é uma linha imaginária que passa ali nos trópicos. Ó, é uma linha imaginária na horizontal. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que passa a maior parte ali na Europa, na vertical, tá? Olha aqui, ó, linha do Equador, se vocês observarem, está numa horizontal. E e o meridiano de Greenwich está na vertical. Quando nós temos uma linha na horizontal e uma linha na vertical, da mesma forma que o avião, nós estamos trabalhando justamente num plano.
num plano em que nós vamos encontrar os pontos onde? Vamos encontrar referente à linha que passa no horizonte e a linha que passa na vertical. Então, entre a latitude e a longitude, vocês não encontram de acordo com a distância da localização em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich. Não é matemática, é geografia. Vocês já estudaram, tá? Vou pular essa parte aqui. Olha só, a latitude aproximada do Trópico de Câncer, ó, aqui no Trópico de Câncer. Aqui é pesquisa, né? É de 23 graus ao norte. Pode anotar aí, tá? Porque isso é uma pesquisa. Como a gente não tem tempo de fazer a pesquisa, eu vou dar a resposta aqui para vocês, tá? A latitude aproximada do Trópico de Câncer é de 23 graus ao norte. A longitude do meridiano de Greenwich é de 0 grau. A latitude do Trópico de Câncer é de 23 graus ao norte. Isso quer dizer que é da linha do Equador para cima, 23 graus. O encontro da linha do Equador e o do meridiano de Greenwich, nós temos 0 grau, que é a longitude do meridiano. A latitude aproximada do Trópico de Capricórnio é de 23 graus ao sul, quer dizer, é abaixo da linha do Equador. Só para ficar registrado aí, isso aí deveria ser uma pesquisa, até mesmo no livro de vocês. Posso passar? Então, vamos lá. Eu vou passar essa parte aqui do material de apoio, que não dá para a gente fazer isso online. Aqui, representação de pontos no plano. Então, lembrem-se, quando nós temos uma linha na horizontal e uma linha na vertical, nós temos ali um plano. Agora, a gente vai representar a linha na vertical. Olha só, nós temos uma reta, que o 0 está indicando que é a letra A. O 2 está indicando que é a letra C. O 5 está indicando que é a letra D. E o 7 está indicando que é a letra E. Está aqui. A se refere ao ponto 0. C se refere ao ponto 2. D se refere ao ponto 5. E se refere ao ponto 7. Agora a gente vai exercitar isso. Pensa lá. O ponto E, ó, você está vendo aqui que do 30 foi para o 35? Então, essa reta está andando de 5 em 5. Então, se é de 5 em 5, ó, 35, 30. 5 antes do 30, que número que é? 5 pontos antes 25. do 30. 25. Então, o E é 25. Esse ponto aqui, 5 a menos de 25 vai dar quanto? 20. Aqui vai dar 20. Oh, que 20 horrível. Aqui, 20. O F vai dar quanto? 15, né? Ó, 20 menos 5, 15. Então, o E deu 25 e o F deu 15. Ó, eu tô com a resposta na tela. Eu estou com a resposta na tela.
mas não é por isso que você não pode observar e tentar encontrar os pontos. É importante para você não é copiar. O importante para você, aluno, é entender por quê, tá? Então, o fato de eu estar com as respostas na tela não quer dizer que você só tem que copiar. Você tem que procurar entender o que está acontecendo. Então, aqui, se eu tenho de 80 para 100, eu andei quanto? Quantos pontos? De 80 para 100? 20. 20. Então, do 80 para 100, andei 20. Do 100 para o próximo ponto, vai ser que número? 120. 120. Então, a letra D, ó, 120. Agora, C, eu tenho que descer de 20 em 20, não é? Ó, 20, 80 menos 20, 80 menos 20 dá 60. 60. 60. Então, esse ponto aqui é 60. Aqui, ó, aqui é 60. 60 menos 20, 40. 40. Então, a letra C é, ó, 40. Agora, vamos ver a letra M. Se aqui é... Se aqui é... quanto que eu falei que era? 40, né? O próximo ponto vai ser quanto? Aqui. 20. Então, 20 menos 20, o Zero. M vai ser 0. E o D? A gente já falou, né? De 100 para o próximo ponto, 120. E o P? O próximo ponto vai ser... Aqui é 120, 140. o próximo ponto 140, o P vai ser... 160. 160. Isso, muito bem, 160. Agora aqui, a gente tem um quadro, e aí vocês vão localizar na reta. Eu tenho K, que equivale a 50. Olha aqui, como é que eu sei que aqui é o K? O K não é 50? O K é 50. 40 mais 10 dá 50. Isso, se eu estou andando de 10 em 10. Então, a metade de 40 e entre o 40 e o 60, a metade aqui, o ponto vai ser 50. Então, o K é exatamente aqui, isso mesmo. O O é 140. Tá aqui, não precisa nem procurar. Tá aí na reta de vocês, o 140, coloca a letra O. O R também não precisa procurar, é 0. Tá aqui, só colocar a letra R. E o T é 190. Eu tenho 180 e tenho 200. Se é de 10 em 10, vai ficar aqui na metade dos dois, vai ficar o 190. Então, a letra T é exatamente aqui. Vocês procurem fazer exatamente no meio, tá? Põe um pontinho aqui no meio e põe a letra T. Localizar os números na reta agora é fundamental para a gente trabalhar com plano cartesiano, tá? Todos esses exercícios, eles estão aí andando de passo a passo para a gente entrar exatamente no plano cartesiano que nós vamos entrar daqui a pouco. Isso é só uma prévia. Então, você acabou de localizar os pontos na reta numérica. Agora, a gente vai estudar, ó, o que eu falei, a gente vai estudar os pontos no plano. Isso aqui, ó, isso aqui é um plano cartesiano. Exatamente isso daqui. Olha só, lembra que eu falei que ele tem uma linha na horizontal, uma linha na vertical. Isso aqui eu preciso que vocês gravem na mente de vocês.
Faz um monte de bilhetinho e gravem. O plano cartesiano. Eu tenho uma linha na horizontal. Tá vendo aqui que ela tem um X? Estão observando aqui que tem um X? Esse X nunca vai mudar. Essa linha na horizontal sempre vai ser o eixo X. Coloca isso na porta da geladeira, na porta do armário na cozinha. Grava isso. Essa linha na horizontal é o eixo X. E ela é chamada de abscissa. Daqui a uns tempos, eu vou falar, olha a abscissa. Você vai ter que saber quem é a abscissa. Professora, que nome difícil, professora. Se fosse mais fácil o nome... Não. Ixi, você vai falar tanto esse nome, Davi, que você vai querer dar o nome do seu filho de abscissa. Tanto que a gente vai falar esse nome. Ó, Misericórdia, X, pessoal, eu tô nervosa. o X é sempre a linha na horizontal. Grava isso. A linha na horizontal é o X. E o nome dessa linha no plano cartesiano é abscissa. Olha aqui como é que escreve, ó, tá bem aqui do lado. ABSC e SSA. Abscissa. Tá? É assim que a gente escreve abscissa. Não vale escrever errado, que eu também tiro ponto, hein? X que é igual ao Nossa, professora, que exagero. É sim, porque a abscissa é a abscissa. Ela tem o nome. Escrevi abscissa. Não é a biquice. É a abscissa. O eixo horizontal é igual ao eixo X, que é igual ao eixo abscissa. Ó, eixo X. Olha aqui. Eixo X. Tá vendo aqui? Eixo X. É a linha na horizontal. Olha só. Quando eu falo algumas coisas assim, repetidamente, e quando eu chamo a atenção para algumas coisas... Ai, que susto! Quando eu chamo a atenção para algumas coisas assim, é porque é muito importante, tá? É importante, tipo assim, você vai usar isso todos os anos da sua vida escolar. E dependendo do que você for estudar na faculdade, você vai usar também. Então, não pode deixar. Agora, você não pode chegar lá no 7º ano e não saber o que é uma abscissa. É impossível. Você precisa saber o que é uma abscissa lá no 7º ano, que ela é o eixo X do plano cartesiano. E o eixo X sempre vai ser na horizontal. Sempre o eixo X é na horizontal. E o nome do eixo X é abscissa. Certo? Voltando. Além da abscissa, nós temos aqui um eixo na vertical. Tá vendo? Que ele tem uma letrinha aqui que vai acompanhá-lo para o resto da vida dele. Que letra que é? Y. Y. E o nome do eixo Y, ou eixo da vertical, é ordenada. Ordenada. Então, nós temos na horizontal o eixo X, que é a abscissa. Na vertical, nós temos o eixo Y, chamada ordenada. Então, daqui para frente, eu não vou falar assim, olha lá o X. Não, eu vou falar,
olha a abscissa. Ou então eu vou falar, olha a ordenada. E aí você tem que saber. Ordenada ou abscissa, ordenada. A abscissa é X, ordenada é Y. Gravem isso, anota isso, é importante. Por que é importante, professora? Porque os pontos que nós vamos achar daqui para frente, a gente só vai achar pontinhos. Tudo que vocês vão ver de função lá no ensino médio está dentro do plano cartesiano. Tudo que vocês vão ver em matemática no ensino médio está dentro do plano cartesiano. E aí vocês precisam entender quem que é a abscissa e quem que é a ordenada. Então, tem coisas que eu falo, vou falando para vocês, naturalmente, vocês vão fazendo os exercícios, vão gravando. Quando eu chamar a atenção para alguma coisa, é porque é muito importante. Não posso deixar vocês saírem do 6º ano sem saber o que é uma abscissa, sem saber o que é uma ordenada. Não posso, tá? Voltando para a apostila. Então, vocês observam aqui que eu tenho uma reta, que é o eixo X, e eu tenho uma reta na vertical, que é o eixo Y, e que essas retas se encontraram e fizeram 4 ângulos, olha lá, 4 ângulos o quê? Estudamos isso. Ângulo certo. 4 ângulos o quê? 4 ângulos retos. Certo. O ângulo reto é o ângulo de quanto? 90 graus. 90 graus. Então, esse encontro de retas é um encontro de retas o quê? Paralelas ou perpendiculares? Perpendiculares, né? Porque elas se cruzam. Perpendiculares. Por isso que a gente estudou tudo aquilo antes, para a gente chegar aqui. Então, nós temos aí 2 retas, que é o eixo X e o eixo Y, que se encontraram, formando um encontro perpendicular, formando 4 ângulos retos, ou 4 ângulos de 90 graus. Cada um... Oi? Eu já sabia disso, porque quando não tinha aula assim, ao vivo, tinha que fazer as trilhas. Eu fiz uma trilha sobre isso, só que como eu não sabia nada, eu pesquisei e acabei aprendendo antes da hora. Sobre o plano cartesiano, né? Muito bem. Não é difícil, mas é importante que vocês saibam o que significa cada coisa. Porque eu vou falar para vocês, eu tenho aluno que até hoje não descobriu como é que acha um ponto no plano cartesiano. E eu não admito isso. Não admito porque a gente começa lá no 6º ano, aprendendo desde o início, desde o seu básico. Não tem como não entender. Então, nós temos aqui o eixo X e nós temos o eixo Y. Nós já aprendemos que esse encontro formou 4 ângulos de 90 graus e que essa linha na horizontal é uma abscissa e a linha na vertical é uma ordenada e ela forma um quadrante. Observa aqui que como é um ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus forma um quadrado, quadrante. E ele forma quantos? Se ele tem 4 ângulos de 90 graus, ele vai formar 4, o quê? Está escrito aí na tela. 4 quadrantes? 4 quadrantes, que seria uma palavra derivada do quadrado. Tá? Por que é um quadrado? Porque ele forma ângulos de 90 graus. Então, a figura geométrica, por isso que a gente estuda figuras geométricas. Olha quantas figuras geométricas nós estudamos para chegar aqui. Ele formou um quadrado. E esse quadrado nós chamamos esse primeiro aqui, ó. O primeiro
Vocês ainda não estão estudando pontos negativos, números negativos, porque vocês só estão estudando números naturais. Números naturais são números inteiros positivos, que começa a partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Esse quadrante, gente, ele é infinito. Eu posso fazer um plano cartesiano infinito para a direita, infinito para a esquerda. Por quê? Porque os números são infinitos. Então, o plano também é infinito. Eu tenho aqui, então, na parte superior do eixo X, ou da abscissa, o que nós chamamos de primeiro quadrante. Na maioria dos exercícios, no 6º ano, nós vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante, porque são números positivos. No 7º ano, vocês vão trabalhar com os demais quadrantes, porque a gente trabalha com números negativos, tá? Quero ver ninguém lá no 7º ano sem saber o que é isso. Então, você tem aqui o primeiro quadrante, que nós temos os positivos para a direita e os positivos para cima. Para a direita, no eixo X, para cima, no eixo Y. Nós temos aqui do lado o segundo quadrante, que para a esquerda, ele tem números negativos e para cima, positivos. Nós temos o terceiro quadrante, que para esquerda ele tem números negativos e para baixo números negativos também. E o quarto quadrante, que para a direita números positivos e para baixo números negativos, quadrante. A princípio, se nós tivermos algum exercício fora do primeiro quadrante, é só para achar ponto, tá? Mas nós vamos trabalhar no 6º ano com o primeiro quadrante, porque é positivo no X, positivo no Y. Ainda bem, professora, que isso daí balançou tudo na minha cabeça agora, que eu fiquei até confuso. Não, não é confuso, não. Para começar, você tem duas retas. Duas retas perpendiculares. Uma na horizontal, que é o X. Uma na vertical, que é o Y. A horizontal é a abscissa. A vertical, ela é a ordenada. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Por quê? Porque o encontro de duas retas perpendiculares forma 4 ângulos retos. Então, nós temos 4 quadrantes. Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Aqui a resposta da apostila está dizendo, indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos da horizontal e vertical. Porque o início da reta, tá vendo que ela é 0? Quanto mais afastado, quanto maiores os pontos, quanto maior o ponto no X, mais afastado ele está da sua origem. Quanto maior o ponto em Y, mais afastado ele está da sua origem. Por isso que a resposta aí é indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal, horizontal e